A paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde a todos. Neste momento, eu estarei lendo na Bíblia Sagrada, onde está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, o título, A Oferta da Viúva Pobre, onde muitos pregadores falam, desde adultos, crianças, qual estão pregando a palavra, sobre a Bíblia Sagrada, e estão ali muitos missionários, pastores, evangelistas e muitos apóstolos também, que falam, né, errados. Estão ali pregando sobre a Bíblia Sagrada, lendo, e muitos falam, a Bíblia fala, a Bíblia não fala. Se nós temos que ler as Escrituras Sagradas, nós temos que abrir a Bíblia e ler o que está escrito. Outros livros, muitos têm que abrir nas escolas, em todos os lugares onde há livros, revistas, todos têm que abrir e ler. Então, a Bíblia Sagrada está escrito nela. A Bíblia não diz, também, muitos falam, a Bíblia diz, a Bíblia não diz. A pessoa que está falando o que está escrito na Bíblia. Está escrito, assim como o Senhor Jesus falou nas 3 tentações ali no deserto, que o diabo chegou perante ele e começou a primeira tentação, ele falou, está escrito. A segunda tentação ele falou, está escrito. Na terceira tentação ele falou, está escrito. Então ele jamais falou que as escrituras falam, de maneira nenhuma que fala. Ele falou, está escrito. Então, neste momento, eu vou estar lendo o livro, o qual mencionei antes, livro de Lucas, capítulo 21, o verso 1º, versículo 1º, que é o versículo 1. Aqui está, tem Marcos, capítulo 12, versículo 41 e versículo 44. Iniciando, dando início ao capítulo 21. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Versículo 2. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Versículo 3. E disse-lhe, em verdade vos digo que lançou mais do que toda esta pobre viúva. Versículo 4. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejar, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores, o título. Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 14. Marcos, capítulo 3, 13, versículo 1 ao versículo 13. E dizendo, versículo 5, e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado, formosas
pedras e dádivas, disse: quanto está estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedras, que não seja derribada. O versículo 6. Versículo 7. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? A página está aqui, página 10.029, 1029. Perdoam pelo erro. 1029. Lucas, capítulo 20 ao capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 8. Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não verdes, portanto, após eles, e quando ouvirdes de guerras e sedição, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levanta-se a nação contra nação, e reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Versículo 12. Antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vós perseguirão entre prisões e ganho-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vós acontecerá isso para testemunho, porque pois em vosso coração não preditar como haveis de responder. Versículo 15. Porque eu vos darei boca, sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Versículo 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Versículo 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo 18. Mas não parecerá um único cabelo da vossa cabeça. Versículo 19. Na vossa paciência possui a vossa alma. Título: o sermão profético continua a grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 15, versículo
18. Marcos capítulo 13, versículo 14, versículo 23. O versículo... pausa. A paz de Jesus Cristo, novamente, em continuação do capítulo 21, do livro de Lucas, capítulo 21, o versículo, continuarei aqui no versículo 20, onde está escrito: Mas, quando vindes Jerusalém, cerca do exército, sabeis então que em chegada a sua desolação, capítulo 21, versículo 21, perdoa-me. Então os que estiverem na Judéia, que fugiam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Versículo 22. Acima está aqui Lucas capítulo 21, capítulo 22, página 1030. Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá sobre este povo, e cairão a fio de espada, e todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua: A volta do Filho do Homem. O título. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao versículo 35. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao versículo 27. E haverá, versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia nas nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que se sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu, se não abalados, serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Versículo 28. Ora, quando essas coisas começaram a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 29. E disse-lhe
uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Versículo 30. Quando já começam a brotar, vós sabeis, porque vós mesmo vendo-as, que perto está já o verão. Versículo 31. Assim também a parte do Senhor Jesus Cristo